passamos propriamente a continuidade desse painel, que se iniciou com a mesa que nos inspirou muito, que trata sobre subjetividades e identidades. Enquanto eu ouvia essa mesa, eu refletia, conseguimos, Vitor, aqui? Estamos brigando com a tecnologia. Enquanto eu ouvia, começava a refletir. A história do novo constitucionalismo latino-americano se confunde da história com o reencontro do ser. Quando falamos em subjetividades, falamos aqui num sujeito que é. E falamos também de identidades. O que ocorre é que, historicamente, ou o que ocorreu ou vinha ocorrendo historicamente, é que quiseram nos tomar o ser, ou esconder o nosso ser. Isso não é possível, não há quem faça. E estamos realizando este congresso durante o que nós podemos chamar a Semana da Consciência Negra. E não podemos falar de ser latino-americano, de ser negro, de ser mulher, de ser natureza, sem falarmos de consciência. Quando nós estamos falando da consciência negra, estamos lembrando, sou negro. Quando estamos falando da consciência de ser feminino, estamos lembrando, sou mulher, sou um ser feminino, sou um ser que tem uma parte feminina. E aí vai. E quando, no constitucionalismo latino-americano, culminamos com o reconhecimento, com a grande revolução do direito que parte do Sul, com uma consciência diferente, que envolve todas essas consciências, de ser mulher, de ser negro, de ser, enfim, humanos, de sermos seres vivos, que é a consciência Pachamama. Eu aprendi esse termo com meu colega boliviano Fernando Anacuni, historiador, autor de um excelente livro sobre o bem viver. Professor Vôlego se lembra da visita que nós fizemos a ele na Bolívia, juntamente com o professor Sérgio, e anfitrionados pelo professor Juan Mamani. Por quê? Porque nós culminamos com não diria nem com um processo de emancipação do ser latino-americano, um processo de emancipação da nossa consciência de ser, com o reconhecimento dos direitos de Pachamama na Constituição do Equador e com o reconhecimento do princípio da harmonia na Constituição da Bolívia. Esses que são os pilares da consciência Pachamama. E meus queridos e minhas queridas, eu faço questão de dizer consciência Pachamama, porque uma das maneiras que é mais fácil de nos tomar o ser é ignorando nossa língua, desprezando a nossa língua. Claro, eu amo o Lácio e amo a nossa última flor do Lácio, Inculta e Bela, a língua portuguesa. Natureza tem uma origem, uma palavra que tem uma origem, uma raiz latina. Pachamama tem uma raiz quichua. Poderíamos falar também de Madre Tierra, como falam os aimaras na Bolívia. Então, faço questão de usar este termo, porque assim ele é expresso na Constituição Equatoriana, em 2008. E quando assim o falamos, estamos reconhecendo a nossa identidade indígena, a nossa ancestralidade indígena, a nossa herança indígena e a nossa identidade, o nosso ser latino-americano. E para se atribuir subjetividade jurídica aos demais seres vivos que não os seres humanos, se partiu desse pressuposto de que a Terra é um sujeito vivo e, portanto, com direitos e também com
dignidade, o que já vinha sendo demonstrado pela ciência há muito tempo, porém não reconhecido pelo direito. E no direito foi reconhecido aqui entre nós. Então, minha fala é a contribuição do constitucionalismo latino-americano. Desde que começamos nossa trajetória aqui na rede, temos insistido nessa temática, que nos parece a temática em que há a afirmação maior do ser do constitucionalismo latino-americano. E nós vamos falar brevemente, dividindo com os colegas que estão aqui, 2 momentos. Nós vamos falar da questão... Pronto, vou falar, vocês não vão olhar para lá, vão olhar para mim. Vamos falar da questão do reconhecimento dos direitos da Pachamama na Constituição do Equador até o primeiro Fórum Mundial de los Direitos de la Madre Tierra, que ocorreu em maio deste ano em México, e vamos falar um pouco também do reconhecimento ou da constitucionalização do princípio da harmonia na Constituição da Bolívia até a instauração dos diálogos sobre harmonia com a natureza, que são conduzidos pelas Nações Unidas, diálogos de que nós fazemos parte, nós que estamos aqui neste grupo, tanto eu, como Vanessa, como Fernando, como Basilele. Para que fim? São 120 especialistas do mundo todo, para propor uma resolução das Nações Unidas que traga como princípios vetores das normas no plano internacional a harmonia e o reconhecimento dos direitos da natureza. Volkmann, Carolina Ferri, Sérgio sabe como isso é motivo de contentamento para nós. Quando, há 6 anos atrás, começávamos a trabalhar este tema e dizíamos que esta seria a contribuição andina e da América Latina para a Unasul e para o mundo, não é que acreditasse em nós, ninguém sequer queria nos ouvir. E agora estamos tentando levar essa contribuição. Professora Carol, vou fazer apenas uma rápida revisão aqui do que teria sido a contribuição político-jurídica do constitucionalismo latino-americano. Claro, a contribuição política está na declaração pela ONU do Dia Mundial da Mãe Terra, que ocorreu 22 de abril de 2009, a declaração de Cochabamba dos Direitos da Mãe Terra, proclamada na Conferência Mundial dos Povos sobre Mudanças Climáticas, e também na Constituição da Bolívia e na Constituição do Equador. E trago essa frase do professor Zaffaroni, que diz: é no constitucionalismo dos Andes que ocorre o salto do ambientalismo para a ecologia profunda, com destemor e ousadia, independentemente das críticas, minimizações e das ridicularizações que lhes possa sacar. Os cientistas, nossos queridos irmãos do Norte, podem estar há muito tempo nos demonstrando, através da ciência, que a Terra é um superorganismo vivo, composto de seres vivos que interdependem entre si reciprocamente. Mas foi precisamente aqui na América Latina que começou esta revolução no campo jurídico, através das constituições, por meio das constituições do Equador e das constituições e da Constituição da Bolívia. Eu gosto de trazer essa imagem, que é a imagem da foto mais apreciada do mundo, quando um astronauta tirou a foto da Terra, para nos lembrar que não é que nós sejamos parte de Pachamama, é que nós somos seres vivos. Aqui nós brincávamos sempre, Vanessa, Fernando, dizendo que nós somos as oliveiras e ele é o carvalho, brigando, lutando pelos direitos da natureza. E o Basilele é o leão, o congolês. Sua palavra Congo vem do leão, que é o totem protetor de seu país. Então, estamos todos hermanados, lidando para reconhecer esta
possibilidade também no direito de atribuir às águas, atribuir aos animais, atribuir às plantas direitos. Então, somos criaturas da terra, como filhos e filhas da mesma mãe, Pachamama. Essa é a consciência Pachamama. Trazemos aqui a proposta que houve da Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, apenas para lembrar, e que, com esta proclamação, em abril de 2010, se fez também a proposta que nas Nações Unidas se utilizasse essa diretriz. Então, eu resumo a contribuição jurídica, e foi isso que eu e Vanessa apresentamos como proposta efetiva num fórum em que estavam lideranças da América Latina, lideranças indígenas, lideranças políticas. México reconheceu na Constituição do Distrito Federal os direitos da natureza. Nós resumimos a contribuição jurídica nesses 2 pontos. Se destaca na Constituição Equatoriana de 2008 o reconhecimento expresso de los derechos de Pachamama, de la natureza. E na Carta Fundamental do Estado Plurinacional Boliviano, o princípio da harmonia, despregável em valores como unidade, inclusão, solidariedade, reciprocidade, respeito, complementariedade e equilíbrio. E é esse o estudo, a investigação que nós estamos desenvolvendo agora. Conferir um conteúdo a princípio da harmonia. Eu poderia chegar aqui para vocês e apresentar outro nome. O nome Aine, por exemplo, que é o nome que os aimaras usam, que seria mais fácil explicar o princípio da harmonia. Aí fiquei curiosa, Cristina, para saber a origem do nome harmonia. Mais proximamente, harmonia é apresentada como aquela concertação musical, como um termo de origem, de raiz grega, mas quadro. Se a gente for atrás, harmonia vem do hindu, lá do sânscrito, ar, que quer dizer articular, encaixar, compatibilizar, harmonizar. E é esse o princípio, harmonia com a natureza. Se nós não ficarmos atentos para encontrar um significado comum no mundo todo, ele poderá ser apropriado em desfavor daquilo que nós entendemos seja a esperança, que é acreditar na vida, no valor da vida como prioritário e da vida em harmonia entre todos os seres. Essa é a proposta, apresentar aqui as propostas que nós fizemos no México. Fizemos também aqui no Rio de Janeiro, estivemos discutindo dentro dessas atividades das Nações Unidas. Então, da Constituição da Bolívia até esses diálogos, houve 8 resoluções das Nações Unidas, houve uma primeira resolução em 2009, o website foi divulgado em 2012, aqui na Rio+20, há 6 relatórios preciosíssimos sobre o tema neste site e há os 6 diálogos interativos da ONU. Como nós falávamos, há 12 juristas, porque nesses diálogos não há apenas juristas, há também médicos, profissionais da saúde, das artes, enfim, da filosofia. Basilele está lá na condição de sociólogo, propondo um discurso sobre harmonia, que vai além do direito ambiental, que vai além, que sabiamente a doutora Mercedes, que é quem está conduzindo, denomina de discurso não antropocêntrico. Não entra nas querelas entre discurso biocêntrico ou ecocêntrico. Discurso não antropocêntrico. Bem, então, da Constituição da Boliviana até lá, chegamos aí, Constituição da Bolívia. Esta é a página, a Vanessa vai explicar um pouquinho sobre essa página para a gente. Falamos já das conferências, não sei se sabem, na própria Agenda 2030,
Há também a referência à questão da harmonia. E o objetivo dos diálogos é a necessidade de se afastar uma revisão do mundo centrada no homem, ser humano, eu prefiro a expressão, mas é como está no site, ou no antropocentrismo. Estabelecer uma relação não antropocêntrica, numa resolução das Nações Unidas. E aqui nós temos vários facilitadores, como a professora Vanessa foi quem conduziu tudo isso aqui no Brasil, e é com muita satisfação que eu digo, a Vanessa que diz, quer dizer que vocês nos encontraram por causa da rede? Eu digo, foi, por causa da rede. Porque quando a gente vai organizar os congressos, professor Volkmann, o Vitor aqui é o operador disso, nós pesquisamos quem está trabalhando, escrevendo sobre os temas. Fernando encontrou aqui a professora Vanessa e a convidou para o Congresso de Natal, no ano passado, em Manaus, que foi precisamente sobre os direitos de Pachamama, os direitos da natureza e humanidades. Cada um de nós apresentou propostas. E aí eu vou falar apenas da proposta que eu apresentei e que nós estamos desenvolvendo, que foi fazer um estudo comparativo. Ela está aqui para vocês verem algumas propostas do Brasil. Estão conosco também a Cristiane Derani, está conosco, mas também não pôde vir aqui. Fazer um estudo para promover e disseminar estudos e pesquisas para comparar as similaridades e diferenças de visões do mundo, do Ocidente e do Oriente, de modo a facilitar a implementação da futura resolução da ONU quando ela sair. Então, nós temos algumas propostas de grupos de estudos de pesquisa para comparar as cosmovisões do mundo, desde a cosmovisão da consciência Pachamama até a cosmovisão do cristianismo primitivo, até a cosmovisão druida das nossas ancestrais irmãs bruxas, passando também pela cosmovisão dos hindus, passando pela cosmovisão dos budistas, ao Japão, enfim. Temos algumas propostas de estudo para mobilizar a comunidade acadêmica internacional neste sentido, e aí me lembrei bem da afinidade com a preocupação do Baldi, sendo que nós utilizamos, em vez do termo religião, porque a religião nos remete a uma apropriação pelas instituições de certas visões do mundo, nós usamos termos cosmovisão. Bem, e já me excedi demais, vou apenas registrar quais foram nossos passos até isso e registrar, assim, o nosso agradecimento ao professor Mamani. Nós estivemos em junho na Universidade Maior de San Andrés, eu, as duas Oliveiras e o Carvalho, estivemos lá falando para os nossos irmãos bolivianos sobre esses nossos estudos, não para falar para eles sobre isso, porque, gente, eles sabem mais do que nós, mas para agradecer a contribuição que nós estamos recebendo da cosmovisão, que, graças à luta das comunidades indígenas, que resolveram assumir a sua consciência de que são indígenas, indígenas aimaras, indígenas quechuas, indígenas mapuche, indígenas tupi-guaranis. Fizemos um encontro em Foz do Iguaçu, era um sonho antigo com o Carvalho, unir a cosmovisão dos Andes com a cosmovisão dos tupi-guaranis. Fizemos em Manaus para trazer um pouco da cosmovisão amazônica também. Então, estivemos lá com o professor Juan, para agradecer, professor Juan, a Bolívia, o trabalho que tem feito. Pablo Solon foi à Bolívia, embaixador da Bolívia, propôs esses diálogos e citou Victor Hugo e disse: a natureza está falando, escutam. Victor Hugo disse isso há quanto tempo? E citou Einstein. Einstein disse algo, já foi dito isso de outras formas, mas ele disse o seguinte, que o grande problema da humanidade são os bons que ficam parados apenas assistindo as coisas acontecerem. Então, o que a gente tem é que reinventar a vida, tem que nos lembrar e viver efetivamente
dizíamos, sempre insistimos, uma vez estivemos em Equador, Gina, e lá, a seu convite amoroso, e algum colega falou na cosmologia andina. E um colega, professor equatoriano, pulou e disse: nós não temos cosmologia. E eu compreendi, o logos não alcança. Não alcança os logos. Não alcança falar Pachamama, não alcança falar natureza, não alcança falar negritude, ameríndio. O que alcança é ser. O que alcança mais é ter a consciência de ser. E é isso que nós trazemos. A revolução de uma consciência de ser o que somos, que ninguém nos toma. Ninguém nos toma. Pode até esconder durante algum tempo. Meses, dias, meses, anos, séculos, mas não toma. Continua conosco, que é o de mais precioso que nós temos. E estivemos em Fortaleza com a doutora Mercedes Sanches, que é quem nas Nações Unidas lidera os diálogos Harmonia com a Natureza, juntamente com outros experts, como, por exemplo, juntamente não, ela lidera, mas temos outros especialistas, como Vandana Shiva, lá na Índia, temos também os representantes da Schumacher College, na Inglaterra, enfim, colegas do mundo todo que estamos hermanados nessa possibilidade de viver, de celebrar a vida, de resgatar a vida e de celebrar o ser, de que somos seres vivos, juntamente com os demais seres vivos. E a nossa última reunião foi no começo desse mês, lá na Universidade Federal do Ceará, em que continuamos conspirando por essa revolução da vida e da harmonia e convidamos quem queira a nós se unir, e os nossos colegas vão falar um pouquinho mais sobre essa nossa utopia que já está em ação. Muito obrigada.